Boa tarde, iniciamos aqui agora o podcast do Ruios Cash. Estamos hoje aqui com pessoas especiais, com pessoas no qual nós temos o prazer de ser mentorados, né? Pessoas que estão acompanhando a trajetória de toda uma imersão que nós fazemos aqui no Select Academy. Então são dois convidados mentorados que estão conosco nessa mesa. Flávio, diz aí. E outra coisa, a experiência aqui é surreal, né, que a gente tá fazendo hoje, porque a gente tá aqui, terminou agora aqui um treinamento, cara, um treinamento surreal. Essas pessoas que estão aqui com a gente, que tiveram realmente um destaque, não somente aqui, mas na vida deles. Eles têm uma história incrível para contar para vocês e hoje nós vamos sabe como é que a gente faz aqui, né? A gente vai cavando pra gente pegar todo aquele conteúdo para que a gente também possa sair daqui ainda mais edificado. E nada melhor do que nós começarmos a apresentá-los eles, né? Porque você conhece a Juliane Lira, você conhece o Flávio Lira, mas agora você vai conhecer essa mulher. Fala aí, Wanda Martins, se apresenta, por favor. Boa tarde, meu nome é Wanda Martins, eu tenho 50 anos e eu comecei numa trajetória bem longínqua. Eu venho de uma base familiar bem mal estruturada, porém, isso não foi empecilho para que eu não galgasse que eu realizasse outros sonhos, que eu tivesse que realizar os meus desejos. Eu estudei, eu já trabalhei com vários produtos, eu já vendi marmita light, eu já fiz drink, eu já fui bartender. Uma empreendedora nata. Uma empreendedora. Né? Aí não para não, viu? Não para não. Com certeza. E da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu estou indo, nada do que eu passei nunca foi impedimento para que eu desistisse dos meus sonhos. Essa sou eu, uma mulher resiliente, resistente e que está em busca de realização profissional, pessoal. E é isso. E você acha que a gente pode, então, adicionar um pouco nessa apresentação uma mulher decidida? Totalmente decidida e muito determinada. Então, para quem me conhece, sabe que essa é do meu time, hein? Decisão dá comigo. Não, Sim. Cara, e é bom quando a gente escuta assim, porque eu sei a história da Wanda. É verdade. Ela tá falando só um pedacinho, mas fique tranquilo que ela ainda vai aí. Vai abrir muita coisa vai pra conversar vocês. muito. Mas também estamos aqui com quem? Um cara que, meu amigo, ele tá fazendo a diferença, não somente aqui no Select Academy, mas um cara que fez uma transição de carreira, um cara que realmente ele sabe para onde ele tá indo, tem um direcionamento e principalmente ele é direcionado por Deus. Então eu tenho um prazer de estar aqui realmente recebendo aqui o Thiago. Thiago, meu irmão, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí pros nossos parceiros, nossos ouvintes aqui do Ruios Cast. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês. Sou o Thiago Pereira, marido da Larissa, pai do Lucas. Eu tenho um cachorro, um Golden. A gente geralmente brinca que a gente não tem cachorro, a gente tem um Golden. Cachorro. Que tá fazendo uma farra. Tem cachorro, tem Golden. O Golden faz uma farra com meu filhinho de 1 ano e meio. Tenho recém-completados 36 anos, completei ontem. Vim comemorar com os meus amigos, com meus mentores. Coisa boa. Mas o Thiago é um filho de Deus, um pai apaixonado, um marido apaixonado e uma pessoa que está sempre buscando ser mais maduro espiritualmente, porque quanto mais eu busco estar próximo de Deus, eu sei que todas as outras coisas serão acrescentadas para minha vida. Então eu não busco apenas uma vida profissional realizada, eu não busco riquezas, não busco nada fora do que eu sei que Deus pode proporcionar para minha vida. Então, a gente podia agregar que o Thiago é um cara com princípios. Sim, com certeza, com certeza. Muito legal. Tive bastante educação, uma educação maravilhosa com meus pais. Seu pai é pastor, né? Meu pai é pastor. Pastor. Meu pai é pastor. Sei. Hoje Quem nunca ouviu isso? eu tenho um combo, eu sou filho de pastor e baterista. Então, pra quem é da igreja, Muita coisa, sabe que algumas pessoas dão um problema, mas pra mim foi muita coisa muito boa. Então, cresci nesse meio, mas durante muito tempo eu ficava imaginando, meu pai tem bastante experiência, né, com Deus, e eu ficava me perguntando, tá, mas eu não posso viver da experiência do meu pai, eu tenho que viver as minhas experiências. Eu preciso viver a minha vida. E eu tenho certeza que o Select Academy hoje também tem sido um impulsionador para essa minha vida íntima com Deus e tem sido um prazer caminhar junto com vocês. Cara, o prazer é todo nosso. É muito bom quando a gente sabe que a gente está nas conexões certas, né? E isso aí também a gente sabe que quando a gente fica fazendo nossas orações aqui, a nossa oração de Deus, traz pra gente aqui os seus amigos, né? Traz aqui realmente os amigos de Deus para que a gente possa realmente somar um na vida do outro, porque quando a gente está num grupo de mentoria, um grupo de mentorados, é bom que nós estejamos todos na mesma frequência, né? Então, assim, eu vejo que Deus tem feito com a gente, trago pessoas realmente assim como você, assim como a Wanda, trazer pessoas que estão
realmente querendo um novo nível e mais profundo. Eu gosto muito de falar de nós descermos mais, nós aprofundávamos mais. E Thiago, acompanhando ele na rede social, o cara é ativo demais. Ativíssimo. Toda hora o cara tá ali, e vai pra um lado e vai pro outro. Eu acho que ele tá te seguindo muito, né? Porque ele só vive dentro do avião, só vive dentro de avião, então tá demais esse cara. Eu falei que ia fazer bate-volta em Florianópolis, ninguém acreditou. Não, bate-volta é São Paulo, não é Florianópolis. Não, eu volto hoje. Tá vendo aí? Já que tá terminando aqui o podcast, já vai pegar um voo. Tá vendo aí? Assim, quem quer faz, quem não quer, inventa Com desculpa. certeza, eu sou desse time também. Fazer até acontecer. Então é muito bom estar assim, né, rodeado de pessoas com essa mentalidade. E agora eu quero entrar um pouco num tema que eu admiro muito nas pessoas. E eu quero direcionar essa pergunta para a Wanda, que é uma mulher decidida, né, resiliente, que nós entendemos aqui, e que vem aí de uma trajetória não muito comum. Né? Eu conheço muito a Wanda por ser mentora dela, né? Eu conheço toda a trajetória que ela teve no mercado e que me orgulha muito. Né? Porque eu vejo o quanto que uma mulher decidida, ela rompe padrões. Como que uma mulher decidida, ela consegue alcançar aquilo que ela quiser. O inimaginável, é verdade, ele existe para quando a gente tem uma decisão. E a Wanda é um espelho disso. Então, Wanda, me fala um pouco de como foi para você sair de um mercado totalmente diferente do que você atua hoje e criar uma estratégia, uma resiliência para que você alcançasse os níveis profissionais que você alcança hoje, com respeito que você vem adquirindo no mercado que você atua. Juliane, eu posso te dizer que não foi fácil, né? Quando eu vim trabalhar, fazer parte do grupo, eu vendia comida, eu fazia drinks, como eu mencionei na minha apresentação, eu estava sobrevivendo. Eu tinha perspectiva, porque eu sempre soube aonde eu queria chegar, só que aquilo ali era muito, muito pouco. Então, apareceu a oportunidade de entrar para o grupo e eu poderia continuar empreendendo ou eu poderia agarrar a oportunidade. E eu preferi agarrar a oportunidade. Entrei na empresa, comecei a trabalhar. Em princípio, a gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer. E aí começou o projeto do Wiki Invest e eu mergulhei de cabeça. Eu confiei nas pessoas que estavam comigo, eu confiei no projeto. Eu comentei com a Maiana semana passada que eu fiz no dia da inauguração do Ica Bank, dia 1º de dezembro de 2022. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Enquanto eu estava me arrumando para ir para a inauguração, eu escutei louvor o dia todo. Eu escutei louvor o dia todo. E daí, na graça do Senhor. eu sou, além de ser resistente, resiliente, determinada, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então, você poderia chamar isso de que você escuta a sua voz interior? Você tem isso? Totalmente. Nós chamamos isso de quê, Thiago? No mundo É evangélico. a voz do Espírito Santo. Muito bem, filho de pastor você não é, não. Então, eu agarrei com unhas e dentes a oportunidade para a qual eu fui convidada e começou a minha trajetória. Administrativo, operacional, financeiro e sempre em parceria com a Juliane sempre lado a lado, quer dizer, o contrário, né? Eu sempre lado a lado com ela, errando muito. Outra coisa também que eu sempre ouvi, você precisa ser lapidada. Errei muito, mas eu fui resistente. E de acordo com o tempo, eu precisei me impor muito. Ouvi palavras não muito agradáveis, mas também falei muitas palavras que não foram agradáveis. Mas, enfim, isso tudo fez parte da maturação, do meu crescimento. Hoje eu coordeno, junto com a Juliane, junto com a Shaira, que é diretora financeira, toda a parte financeira do banco. Para uma pessoa que não veio de mercado, que não tinha nenhum conhecimento, eu me dei a oportunidade de aprender. No início foi bem difícil, mas eu estava aberta a aprender a cada briga, a cada coisa errada que eu fazia, que eu tinha que consertar. Eu poderia desistir, eu poderia pensar, eu não vou ficar aqui levando esporro
de uma pessoa que tem idade para ser minha filha. Só que existe todo um contexto, eu acho que realmente foi o Espírito Santo. Eu poderia pegar e dizer, eu vou me embora, eu não vou ficar aqui aguentando essas coisas de uma pessoa que tem idade para ser minha filha. Não, não era isso. O propósito era muito maior. E, com certeza, a gente vai chegar em lugares muito mais longínquos do que a gente está hoje. Amém. 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 Cara, vendo assim a Wanda falar, eu pego logo a primeira lição, que eu quero que vocês que estão em casa aí já peguem e deixem a nota aí. Chama-se resiliência. E ser resiliente não é quando as coisas estão dando certo. Ser resiliente é quando as coisas estão deixando a gente desconfortável e a gente decide continuar. Porque as pessoas, elas querem falar assim que elas são resilientes quando elas estão fazendo aquilo que elas gostam. Ah, eu sou resiliente porque eu estou indo todos os dias para academia. Não, não, não. Isso aí é um benefício para você. Mas tem momento na vida que você vai ter que passar por grandes desafios e você vai ter que ser resiliente para conseguir superar esse desafio. E por isso que eu gosto sempre de falar, Thiago, que para mim não existe a palavra difícil, não existe a palavra dificuldade, existe a palavra desafio. Porque a dificuldade, ela acaba te travando, a dificuldade, ela acaba te paralisando. Mas o desafio não. O desafio foi feito para ser superado sempre. Por isso que eu nunca você vai ouvir falar, não, o Flávio tá falando que isso aqui é difícil. Não, não, isso aqui tá sendo desafiador. E assim eu vi que a banda passou muito por isso, por essa etapa de desafios e superou todos eles. E assim, pegando esse gancho de desafio, Thiago, eu sei também que você fez uma transição de carreira, né? Você tá mudando, tá fazendo umas mudanças muito abruptas na tua vida. Eu queria que você comentasse como é que é hoje ser um cara íntegro, ser um cara que realmente é temente a Deus e estar num mercado tão desafiador, porque o mercado que você faz parte hoje é um mercado onde fica uma linha tênue, né? Principalmente a gente que sabe do lado espiritual. Então eu queria que você me falasse um pouco desse desafio de transição e também o que é hoje atuar dentro do mercado financeiro, que é um mercado tão delicado. Sim, bom. Eu enxergo muito a parte espiritual caminha paralelamente à parte carnal, né? Sim. Então a gente precisa, obviamente, não só entregar nas mãos de Deus, achando que Ele vai fazer tudo pra gente. Então eu acredito que ao mesmo tempo que a gente entrega nas mãos de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Inclusive, você passa mais isso aí, a gente tem, até no devocional que a gente faz parte ali, a gente tava falando sobre o que? Preparar os cavalos pra guerra. Exato. Né? Ou seja, você tem que estar preparado e Deus vai fazer a parte dele. A vitória quem dá é Deus, mas nós temos que preparar os cavalos pra guerra e a galera não quer preparar os cavalos, né? Exato. Tem uma diferença entre ser guiado e deixar toda outra pessoa fazer, né? Então a gente busca ser guiado pelo Espírito Santo, mas, por exemplo, quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente precisa passar uma segurança, a gente precisa passar clareza para o cliente. Perfeito. E a gente precisa ter o conhecimento pleno do produto que a gente está vendendo. Com certeza. Então, se a gente está trabalhando com um mercado não tão tradicional dos bancos, né, a gente precisa comunicar e conversar com o cliente, mostrar os benefícios daquele produto que a gente está oferecendo. Então, antes de chegar na parte espiritual, a gente precisa se preparar, conhecer, estudar e buscar conhecer cada dia mais, né? Então, e paralelamente a isso, na busca por ser guiado pelo Espírito Santo, pedindo ajuda de Deus e tudo mais, Deus vai abrindo portas, né? A gente vai acreditando que Deus abre portas. Verdade. Pra gente. Então, tem uma palavra também que eu gosto muito, que é a perseverança. Se você perseverar sozinho, vai ser... Quando a gente fala sobre o mentor, né? O mentor te poupa tempo daquilo que você levaria se você fosse sozinho. Eu acredito muito na perseverança também junto com o Espírito Santo. Se você for sem ajuda, sem o Espírito Santo te ajudando, você vai demorar mais ou você vai quebrar muito mais a cara, né? Então, eu tô tentando focar nessa parte, né? Ao mesmo tempo que eu busco conhecimento, me preparo, me capacito, busco mentoria, busco conselhos de pessoas que já passaram por onde eu tô querendo passar e alcançar o objetivo que eu tô querendo chegar, ao mesmo tempo eu entrego nas mãos de Deus e peço porque Ele vai me guiando por esse caminho, né? E é muito gostoso e prazeroso ver quando Deus vai abrindo as portas, né? É verdade. Às vezes a gente faz uma oração e dá 5 minutos depois A resposta chega. A resposta chega. Ou às vezes a gente não está entendendo muita coisa que está acontecendo agora, mas no final do dia a gente entende. Então, assim, a gente vai tendo validações de que a gente está no caminho certo e principalmente tendo paz, né? A gente falou sobre isso nesses últimos dias, sobre a paz. Então, o mercado é desafiador, mas quando a gente tem conhecimento, passa conhecimento para o nosso cliente e tem paz naquilo que a gente está fazendo, a gente tem a certeza que o sucesso é garantido. Sim, eu quero agora, porque eu gosto das perguntas que são polêmicas. A Juliane já é mais... Eu sou da paz, ela... Pergunta pra Wanda primeiro. Eu quero perguntar para
Thiago. Eita, tá vendo agora que mudou quem é? É um assunto que o Flávio Lira gosta muito de falar, mas como você já tocar essa bola pra ele, ele ia fazer o gol, eu não vou tocar a bola. Então Eu sai o toco de Neymar, volta. então. Vamos aqui, eu e você, 2 volantes. O que acontece? Nós temos um costume de ouvir muito no meio religioso que o dinheiro com a salvação não dá certo. Que ou você tem prosperidade ou você é salvo. Que os dois não é algo que Deus aprova. Eu quero saber de você, Thiago, que é filho de um pastor, que tem uma clareza do seu posicionamento no meio desse mercado, e eu tenho certeza da sua identidade. Sim. Como você hoje consegue falar sobre esse assunto? Você acha, de fato, que as pessoas, o crente, o evangélico, ele não pode ter acesso à riqueza? Pode e deve. Né? Quando a gente vai para Provérbios, a gente busca sabedoria, mas a gente vê todas as consequências daquela busca por sabedoria vem acarretando na nossa vida. Então, quando a gente fala que as bênçãos perseguem aqueles que se consagram, a gente só não pode inverter a ordem. Quando a gente consagra a nossa vida para o Senhor, a gente entrega toda a nossa vida nas mãos dele, e a gente sabe que todas as outras coisas ele vai cuidar da gente, mas quando a gente inverte o papel e busca apenas o dinheiro, a gente coloca o dinheiro no lugar que deveria ser do Senhor, aí a gente inverte a ordem e a gente começa a perceber que aí sim tem o grande problema, que é dito na Bíblia também, sobre a busca pelo dinheiro ao Deus Mamon e tudo mais. Então, quando a gente sabe no nosso posicionamento, sabe o nosso Senhor, a quem a gente segue, a gente sabe que a riqueza ela vai perseguir a gente. Isso tá em Provérbios, não é uma opinião minha. Então a gente sabe que é uma consequência. Ela não pode ser a busca pelo nosso objetivo. Então você quer dizer que hoje um crente pode sim acessar a prosperidade e ter a salvação? Com certeza. Com certeza. Tem passagem que fala na Bíblia que se a pessoa ter dinheiro, ela não vai conseguir. É mais fácil um camelo passar do que o rico entrar no céu. Tem uma passagem assim, sim ou não? Sim. Tem. Por quê? Porque é justamente sobre o que eu estava comentando, sobre o foco dessa pessoa. Então, quando a pessoa é muito rica, ela tem acesso a muito dinheiro, às vezes ela se perde completamente. E ela vive em prol desse dinheiro, por ganhar sempre mais dinheiro. A gente brinca que quando uma pessoa vai acessando níveis financeiros, ela vai sempre acessando a um outro tipo de ambiente, que a gente fala também que é muito importante, mas as consequências de quando você só busca o dinheiro são consequências que vão trazer morte. Mas quando a gente busca somente ao Senhor e sabe que a riqueza vai perseguir a gente não se preocupa com o dinheiro. O dinheiro vira o nosso servo. A gente não vira servo do dinheiro. Então, quando a gente usa o nosso dinheiro para ser generoso, a Bíblia fala muito sobre generosidade. Então, quando a gente é generoso na vida de outras pessoas, a gente vê o nosso celeiro aumentando. Eu li essa semana em Provérbios também. O nosso celeiro aumenta e ele transborda quando a gente é generoso com as outras pessoas. Então, eu busco muito isso, né? Quando você tá no caminho certo, com o propósito certo, com a visão e o foco no que tem que ser, que é em agradar ao Senhor e abençoar e transbordar na vida de outras pessoas, o dinheiro acaba sendo uma consequência. Cheio de orgulho, né, Claro, eu tô aqui orgulhoso. Eu tô aprendendo com o professor certo. Não precisa perguntar pra mim, não. Fala direto aí, cara. Tá vendo aí? Acho o quê, pai? Eu vou pegar ele agora. Não pega nada. Pegou direitinho, Tá vendo? cara, tu é bom mesmo. Tá pensando aqui. Ele sabe que precisa, rapaz. O cara é bom mesmo. O que é bom. Passou pela sabatina. E vou deixar aqui mais uma vez, toda vez que eu vou num podcast, toda vez eu falo, olha, ser pobre é uma decisão. Grava isso aí, ó. Ser pobre é uma decisão. Decida hoje sair da pobreza. Quer saber como? Depois te explico. Vana Martins, vamos voltar a bola aqui para essa mulher decidida e resiliente. Qual é o conselho que você possa deixar aqui agora para um empreendedor ou empreendedora que se vê hoje não se vê hoje com a possibilidade de alcançar novos níveis na vida profissional? O que você poderia deixar aqui como uma mensagem de incentivo para aquela pessoa que acha que não é capaz com a tua história e com o teu resultado? Estude, engula sapo, perereque, rã. Boa. Seja resiliente, resistente. As barreiras, elas vão surgir a todo momento, mas se você tiver certeza do que você quer, aonde você quer chegar, ora ao Senhor. Muitas das vezes, não foram poucas não, que eu passei por algumas atribulações, eu
Entrava nos banheiros da empresa, a primeira coisa que eu fazia, eu dobrava meu joelho para orar. Entregava o meu dia, o meu expediente nas mãos do Senhor. Ter fé, resistência, foco e estudar. E engolir sapo, perereca e rã. Você vai conseguir. Todo mundo é capaz. Você pode, então, deixar também com uma mensagem para essas pessoas empreendedoras que o sucesso está na fila de fazer coisas difíceis? Com certeza. Tudo que vem fácil, vai fácil. E a vida não é fácil. A vida não é fácil. Vencer não é fácil. Então, se a gente não tiver todos esses atributos, resistência, resiliência e fé em Deus, nada vai acontecer. Maravilha. Aí eu também vou acrescentar mais uma coisa na Wanda, porque eu vi isso na caminhada dela. Ser uma pessoa ensinável. Ensinável, é verdade. Totalmente. Acho que é um dos principais para a pessoa que quer realmente avançar, subir de nível, é ser ensinável. Todos os lugares que eu vou, eu procuro seguir o que a palavra diz. A palavra diz o seguinte: escutar de tudo, né? Escutar de tudo, mas reter o que é bom. Eu sempre, quando eu vou em alguma mentoria, eu sempre, quando eu vou participar de algum podcast, ou quando eu vou em alguma palestra, eu fico ali focado e escuto tudo. Eu não fico fazendo pré-julgamento. E no final eu faço a minha análise. Isso serviu para mim, isso não serviu, e eu pego aquilo que serviu e coloco em prática. E eu vejo que as pessoas que têm resultados são aquelas que escutam, realmente retêm aquilo que é bom e colocam em prática. Eu vejo isso na vida da Wanda, também na do Thiago, porque são pessoas que escutam e botam em prática. Exemplo, o que a Wanda acabou de falar, que agora hoje cedo, Juliana ensinou aqui sobre a questão de engolir sapo, porque isso aí chama-se maturidade, né? Então, assim, isso é bom quando a gente sabe que as pessoas são ensináveis e aplicam aquilo que elas já sabem, que elas acabam de saber. Então, assim, se eu puder deixar uma dica para quem escuta a gente, cara, seja ensinável. Seja ensinável. E outra coisa, não vai existir um momento na tua vida que você não vai poder aprender mais algo. Porque no dia que você achar que sabe tudo, é no dia que você começou a ter a sua ruína. Porque a zona de conforto é a zona da morte. Então, que a gente sempre fui realmente em busca de conhecimento. Flávio, em qual área? Em todas as áreas. Se é na espiritual, busque conhecimento na área espiritual. Se é na área de negócios, busque conhecimento na área de negócios. Tenha mentores, tenha pessoas que te direcionam. Antes de você escolher o seu mentor, acho que é bom a gente saber da pessoa, vou analisar aquela pessoa, porque essa pessoa, de alguma forma, ela vai te influenciar. De uma maneira positiva ou negativa, essa pessoa vai te influenciar. Então, assim, é bom quando a gente está com nossos mentorados aqui e a gente começa a analisar quanto vai crescendo. Quando a gente está escutando alguém falar, eu vejo hoje Thiago, antes ele estava com o Instagram dele travado, que era somente privado, aí ele já abriu, já estava levando uma comunicação para a equipe dele. É engraçado que ele já pega ali, já printa o que o cara falou, já traz uma resposta. Significa o quê? Significa que você está fazendo a diferença. Então, Thiago, eu tenho hoje uma honra de estar ao seu lado aqui, vendo o seu crescimento e principalmente, porque todas as vezes que a gente fala algo, eu vejo você executar de imediato. Você não é aquele cara que é tardio. Ah, não, ele falou, pô, isso aqui fez sentido pra ele, João, na mesma hora eu já vejo, já tava ali apostando. Eu falei, cara, que massa. E isso é diferenciado, cara. É difícil as pessoas que fazem isso. Thiago, agora eu quero uma mensagem para exatamente essas pessoas que estão se identificando com você nesse momento. A câmera tá bem ali, eu quero que você olhe nessa câmera e passe uma mensagem e um conselho para quem tá nessa transição. O que você poderia dar de conselho para que ele tenha a tranquilidade de passar pelo processo que você está vivendo? Bom, a Ju falou sobre identificar e a gente precisa falar sobre identidade. Então, primeiro você precisa saber quem você é. Então, eu me apresentei como filho de Deus. Então, quando a gente entende que Deus é o nosso Pai e Ele está cuidando de nós em cada momento, em cada detalhe, a gente vive um pouco mais leve, né, essa transição. E quando a gente tem a certeza de que Ele cuida da gente passa pelo processo de forma mais calmo, mais tranquilo. E uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. Fato. E quando a gente transforma isso em calma e gratidão, agradecendo a Deus, mesmo sem entender o que está passando, o que está acontecendo, a gente consegue viver esse processo de uma forma mais tranquila. Então, saiba da sua identidade, quem você é, qual o seu propósito na sua vida e tenha certeza de que Deus cuida de você da forma que você precisa para chegar no próximo nível. Caraca, Flávio, nós somos agraciados demais. Tá doido. Esses membros aqui. Esse é doido. Agora eu que vou ficar ali só escutando. Levanta essa mesa, rapaz. Que a gente, você que tá aqui pensou em entrar no Select Academy, nós vamos avaliar. Pelo nível. Aqui, ó, quanto tempo de mentoria, Thiago? Tem 1 mês. E você, Wanda? 3 meses. 3 meses.
Tô quase já abrindo aqui a mentoria dele. Eu vou fazer vocês aqui, eu vou Vamos preparar já e preparar. enviar. A gente tá falando de alavancagem. Alavancagem. Inclusive, nós já estamos falando aqui de um produto de alavancagem. Exatamente. Depois a gente chega aqui no destaque, nos destaques, mas esse podcast. Cara, é uma honra demais. Bom Isso aí. demais. É bom. Muito obrigado, Wanda, por ter Obrigada a aceito vocês. esse convite. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Tiago, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui compartilhando e escutando cada vez mais a tua história. Eu já escutei muito você me falando, vendo o quão grande você está se tornando, não somente agora, a partir da Select Academy, mas das decisões que você está tendo todos os dias. Estar aqui foi uma grande decisão, sim, muito boa, mas eu gosto de quando eu vejo também você avançando independente de qualquer coisa, porque você acredita no principal, que é Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. E Wanda, não tenho o que falar de você, né? Vandinha Vandinha, rapaz, eu sempre falava, não acredito, Vandinha. E hoje ver você transformada é uma graça, gratificante ver a sua transformação. Parabéns pela mulher que você se tornou e parabéns porque eu sei que em breve você vai estar mentorando pessoas, em breve você está aí trazendo pessoas para mim, para se alinhar, porque às vezes o que a gente apenas precisa de uma palavra de direcionamento. Exato. E é por isso que a gente fala de mentoria, é por isso que a gente fala de estar realmente cercado de pessoas que estão na mesma conexão, indo para a mesma direção. Antes de finalizar, é porque eu gosto de falar sempre que a sabedoria ela habita o quê? Na multidão de conselhos. Sim. Então saiba com quem você se aconselha. Com certeza. Então é isso, mais um episódio do Ruioscast!